Diretoria do Goiás define a sua premiação para a disputa da Copa do Brasil, também Campeonato Goiano e da Copa Verde. Qual será a quantia destinada para cada um dos jogadores, com avanço inicialmente na Copa do Brasil, uma eventual conquista do Campeonato Goiano e também da Copa Verde, títulos que são sim importantes para o Verdão, olhando para esse lado financeiro, a garantia, por exemplo, em uma fase mais avançada na Copa do Brasil, a própria classificação para a competição nacional do ano que vem via Campeonato Goiano, que essa premiação certamente ajuda também nesse incentivo aos jogadores, e o que a gente pode imaginar, por exemplo, da Série A do Campeonato Brasileiro. Alguns objetivos traçados, por exemplo, em 2021, premiação para o G4, ano passado para ficar longe da zona de rebaixamento. Quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje e debater se é justo ou não essa premiação para os atletas esmeraldinos. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever aqui em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Amanhã teremos aí o jogo da Copa do Brasil entre Asa e Goiás, e você pode palpitar lá na Mania Bet Pix, onde, por exemplo, uma vitória do Goiás está pagando R$ 1,67 a cada real apostado, um empate 3,20 e uma vitória do Asa, tomara que não aconteça, R$ 5,00. Lembrando, lá na maniabet.pix, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, você pode depositar a partir de R$ 1,00 e apostar também dentro dessa quantia. Vamos supor que você está no finalzinho de mês, tudo mais apertado também, você queira apostar R$ 10,00 numa vitória do Goiás, sem problema algum. Uma vitória do Verdão pagando R$ 1,67, colocando R$ 10,00, você tem aí de volta R$ 16,70, uma ótima cotação para esse compromisso fora de casa. Um empate também pagando R$ 3,20 nessa primeira fase da Copa do Brasil. Hoje, na terça-feira, também com vários jogos na principal competição nacional, obviamente depois do Campeonato Brasileiro, como por exemplo o rival Vila Nova enfrentando o Real Noroeste lá no Espírito Santo. Uma vitória do Real em casa está pagando R$ 3,75. Teremos também Tocantinópolis e América Mineiro, com empate no Tocantins pagando R$ 5,00 a cada real apostado. Democrata de Minas Gerais enfrentando o Santa Cruz, com a vitória do Santa Cruz fora pagando R$ 3,40, a vitória dos mandantes R$ 2,15, e várias outras competições nacionais, internacionais e estaduais você encontra com o nosso parceiro aqui do canal, a Mania Bet Pix. Você encontra o link aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar aí sobre as premiações do Goiás na disputa não só da Copa do Brasil, que já começa amanhã com esse jogo contra o Asa fora de casa, também no Campeonato Goiano e na Copa Verde, esses dois últimos em caso de título, apenas levantando a taça, o caneco, para os jogadores receberem essa premiação. Essa informação confirmada lá pelo pessoal do Sintonia Esmeraldina, muito obrigado a eles. Inicialmente quero falar aqui sobre a disputa da Copa do Brasil. Já teremos essa primeira fase amanhã e com a classificação, os jogadores do Goiás não pegarão nem um centavo, já que, digamos, é uma obrigação, apesar de ser um jogo mais complicado, que a gente pode imaginar, por exemplo, em disputa de primeira fase, mesmo assim, tendo essa obrigação de passar da primeira fase. A partir da segunda fase, essa premiação líquida fica de 20% para os jogadores, depois dos impostos, Ou seja, se a gente olhar apenas o valor bruto da premiação nesta atual Copa do Brasil, a gente pode observar, por exemplo, na segunda fase da competição, o avanço daria mais ou menos R$ 1.700.000, como o Goiás está no grupo 1. Desta quantia, 20% seria destinado aos jogadores. Então, se eu não estiver fazendo a conta errada, daria pouco mais de 320, 330 mil reais para os atletas, sendo dividido entre o elenco. Não sei dizer se é entre os 11 jogadores que participaram, mais do banco, mas em geral costuma ser pelo menos 20 a 22, 25 atletas. Já vinha fazendo essa conta, por exemplo, desde a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Além disso, nas outras fases, lá do pessoal do Sintonia Esmeraldina, garantiram também a partir da terceira fase e uma classificação, 30% da premiação líquida. Nas oitavas de finais, 35% da premiação. Quartas daria uma quantia próxima a 40%, semifinal 50%, e em caso de título, um título inédito da história do Verdão, 60% do valor destinado apenas aos jogadores. Isso mesmo, o Edminho Pinheiro já havia confirmado, inclusive, essa questão da premiação. Em uma entrevista à Rádio Band News neste último final de semana, ele chegou a comentar sobre essa questão de premiação, que já havia tirado qualquer tipo de bicho
para os jogadores e trabalhando apenas com metas. Já havia comentado que 60% dessa premiação total na grande decisão, que no caso daria uma premiação de incríveis 70 milhões de reais, os jogadores ficariam basicamente mais do que a metade deste valor, né? Ou seja, mais ou menos 40 milhões de reais. Não fiz aqui a conta exata, mas só para a gente ter aí, por exemplo, um percentual de incentivo para os jogadores. É óbvio, eles já recebem um salário altíssimo, grande parte deles, mas uma premiação extra para os jogadores ali se motivarem, digamos assim, uma competição diferente, não é tão rotineira, por exemplo, como um campeonato brasileiro, que você, beleza, ninguém quer perder. Mas se você perde no final de semana, no outro você pode tentar recuperar, sendo um jogo mais fácil ou mais difícil, mas assim, é possível, tem uma outra partida. Na Copa do Brasil, geralmente não. Nesta primeira e na segunda fase, são jogos únicos, né? E o Goiás fará, caso classifique também para a segunda fase, um jogo fora de casa, contra o Águia de Marabá ou o Botafogo da Paraíba. E na terceira fase, aí sim, jogos de ida e volta com um sorteio, o Goiás possivelmente ficando no pote 1. Então essa boa premiação. Acredito que, por exemplo, uma classificação até a fase de oitavas de finais já daria, por exemplo, uma premiação bem interessante. A gente poderia colocar 20% da premiação na segunda fase, 30% também na terceira fase e mais 35% caso só chegasse, né? Daria mais ou menos 50% dessa premiação caso o Goiás fizesse a mesma campanha do ano passado, né? Isso a gente estaria falando, por exemplo, caso o Verdão chegasse até a terceira fase nesta atual temporada, daria aproximadamente a primeira fase 1.400.000, a segunda mais 1.700.000. 3 milhões e 100 mil. Os jogadores ficariam basicamente com a metade desta quantia. Desconsiderando ali, por exemplo, os impostos, etc., uma premiação de mais ou menos 1.300.000, 1.200.000 exclusivamente para os jogadores. Caso repitam nessa, por exemplo, esta classificação para até as oitavas de finais. Até fiz a conta errada. Daria 1.700.000 da segunda fase, já que a primeira não tem nenhum tipo de premiação. 1.700.000 da segunda, mais 2.100.000 da terceira fase. Aí sim chegaria na fase oitavas de finais. Desse montante total, aproximadamente 3.800.000 no total. Aí sim os jogadores ficando com quase 1.700.000, 1.600.000 de premiação líquida, né? Caso chegasse, por exemplo, assim como fez a mesma campanha do ano passado na Copa do Brasil. Então é sim uma quantia absurda destinada aí aos jogadores, mas que sim, fazem por merecer também, já que o Goiás, digamos, não tem uma obrigação de ganhar a Copa do Brasil, mas sim de fazer bonito. Mas como vai avançando essas cotas absurdas, principalmente por conta do direito de transmissão, é sim muito bem-vinda. Em relação, por exemplo, às outras competições, inicialmente com o Campeonato Goiano, que já está em andamento, uma premiação de incríveis 500 mil reais em caso de título. É óbvio que não é uma grana assim que vai mudar, por exemplo, a história dos jogadores. Você colocando essa quantia aí para mais de 20, 25 atletas não é nada de absurdo, mesmo assim já é uma bonificação extra interessante. E grande parte delas pode sim, sem dúvidas, né, ser custeada apenas pelos patrocinadores da camisa, né? Muitos fazem também essa meta por títulos, né, já que perpetua, por exemplo, uma taça com um patrocínio master, enfim, os outros patrocinadores na camisa esmeraldina, sem considerar também outras questões. Então, essa premiação de 500 mil reais, simbólica no Campeonato Goiano, e semelhante também na disputa da Copa Verde. Caso o Goiás seja campeão, também essa informação lá do Sintonia Esmeraldina, uma premiação de 400 mil reais no título. E até interessante porque assim, o Goiás basicamente, se vencer o jogo contra o Goiânia, ele já estará classificado na Copa do Brasil. A única forma do Goiás, por exemplo, nesse momento, perder a sua vaga é caso ele chegue na semifinal, né? Já está encaminhado para isso, e o Atlético não avance até, por exemplo, a fase de semifinal. Ele pontuasse, por exemplo, mais do que o Goiás na próxima fase e os dois finalistas não fossem nem Goiás nem Atlético por um do lado. É muito pouco a chance do Goiás não classificar para a Copa do Brasil. Mesmo assim, dando esse incentivo não só na conquista do Campeonato Goiano, que querendo ou não, é um título, é muito melhor do que apenas uma vaga, tendo essa outra alternativa da Copa Verde, caso nada dê certo nesse comecinho de ano, tendo a Copa Verde para salvar, também que já começou agora, mas já garante, por exemplo, em caso de título, essa premiação de 400 mil e a entrada na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Então, sem dúvidas, isso dá sim aquele up, né, nesse comecinho de temporada também, e com vários jogos decisivos em Copa Sul-Americana
e Campeonato Brasileiro, ainda sem essa definição de premiação para os atletas. No Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana, ainda sem essa definição de uma premiação. Na Sul-Americana, o que é certo é que o Goiás terá aproximadamente ali $500 mil a cada partida dentro de casa. Já é uma quantia interessante. Entretanto, ainda de premiação exclusiva para os atletas ainda não foi divulgado esse valor. Possivelmente já deve ter sido combinado. E no Campeonato Brasileiro também ainda não temos esta exatidão. No ano passado, o Goiás, que acabou terminando na 13ª colocação, colocou no seu bolso aproximadamente R$16.600.000. O Edminho Pinheiro já falou, né, que aboliu essa questão de bicho dentro do futebol do Goiás, entretanto adotando algumas metas interessantes, desde a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Vale lembrar que naquela época o Goiás ele pagava essa premiação mensal aos jogadores a cada mês que o time ficava dentro do G4. Aconteceu apenas uma vez dos jogadores, no caso, não baterem esta meta, ou seja, mostrou uma questão nova, diferente e que deu muito certo, já que, por exemplo, em uma Série B que foi muito difícil, até mesmo em alguns momentos de oscilação normal dentro da competição, o Goiás conseguiu manter o seu ritmo e a única vez que ficou fora do G4, se eu não estiver enganado, ficou na 5ª ou 6ª colocação, ou seja, ali muito perto, mas obviamente não tendo a premiação paga, muito por conta também não adianta, né? A Série B não é igual à Série A do Campeonato Brasileiro, onde se você ficar fora do Z4 em 15º ou 16º, não faz tanta diferença. Naquela ocasião, ficando, por exemplo, na 5ª ou 6ª colocação, não faria sentido o pagamento de uma premiação, já que não levaria o Goiás basicamente para lugar nenhum, que no caso era o retorno à Série A. Na primeira divisão, adotou essa mesma meta, né, objetivos a serem cumpridos mensalmente. Entretanto, não foi apenas, por exemplo, ficar longe da zona de rebaixamento. O intuito era esse, ficando fora do Z4, os jogadores tinham uma premiação. Entretanto, a cada mês que terminava e o Goiás ficava na frente de uns 11 clubes, né, que foram ali estipulados pela diretoria no começo do ano, juntamente ali com os jogadores, a cada mês que o Goiás finalizava o Campeonato Brasileiro à frente dessas determinadas equipes, tendo essa premiação, e a principal delas aconteceu já ali, uns 2 meses antes, né, da Série A do Campeonato Brasileiro se encerrar, com o Goiás, por exemplo, ficando na 9ª, 10ª colocação, ficando à frente de vários dos seus candidatos à zona de rebaixamento. Apenas no comecinho, até naquelas 10, 8, 9 primeiras rodadas, aí sim o Goiás ficou meio capengando, ficando na zona de rebaixamento. Depois disso passou muito longe de ser ameaçado e terminando nessa boa colocação na 13ª posição. Acho que deve manter esse mesmo critério para ficar longe, né, o mais rápido possível da zona de rebaixamento, e por que não, tendo uma premiação para a classificação internacional, seja a Copa Sul-Americana ou Libertadores. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. Acho super certo isso em qualquer tipo de serviço, né? Desde que sejam jogadores ou um pequeno comércio. Acho que é interessante você adotar algumas metas para não ficar, por exemplo, como o futebol. Se a gente que é torcedor já sabe desses valores, os caras que estão lá dentro trabalham exclusivamente com isso e precisam desse dinheiro também, obviamente, né? A carreira do jogador, ela dura em média 20, no máximo 30 anos, né? E olha lá. Então, assim, não tem como você ver aquela grana passando e a diretoria disfarçar, falar que não tá chegando nada, que tá tendo dificuldade. Acho muito mais interessante você abrir tranquilamente isso com o elenco, essas premiações, e mostrarem para eles, olha, se você chegar até uma fase que a gente não imagina, vou gravar um vídeo sobre isso também. Mas, por exemplo, o Goiás, na minha visão, já chegando nas oitavas de finais, já está mais do que bom. Acho que dentro das pretensões ali do time alviverde, dentro da normalidade, chegando na terceira fase, já é, digamos, não passar vergonha. Dali para frente, na minha visão, já é um bônus. Nas oitavas de finais é muito interessante. Mas caso, por exemplo, o Verdão consiga avançar mais ainda, chegar nas quartas, semifinais, acho que se a diretoria nem ela contava com aquele dinheiro, qual é a dificuldade, o problema de dividir também com os jogadores. É óbvio que o dinheiro faz falta, é bom você também ter esse equilíbrio que hoje não precisa, mas amanhã pode sim precisar. Mas se a meta foi bem traçada, como é bem gerido também o elenco aí e as finanças, né, melhor dizendo, pelo Paulo Rogério Pinheiro, não vejo problema nenhum essas premiações e também uma boa divisão com os próprios jogadores. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também a respeito do assunto, se você acha aí quantias interessantes. Vale lembrar, nessa primeira fase da Copa do Brasil, obrigação, né? Os jogadores já recebem muito bem para isso, tem que classificar. Mas na segunda fase, aí sim, um incentivo, jogos difíceis também e um período de decisões. Vale lembrar também em relação às datas, né, no futebol nacional nesse ano, só para deixar aqui certinho pra gente, o Campeonato Goiano já está em andamento. Tem a grande decisão até o dia 9 de abril. A Série A do Campeonato Brasileiro começa no outro final de semana, dia 15 de abril. E a Copa Verde já com seu início. Copa do Brasil com esse primeiro jogo
no dia 1º de março e caso o Goiás se classifique para a segunda fase, terá aí a sua partida no dia 8 ou 15 de março, também um jogo único fora de casa. Na Copa Sul-Americana, o início ali antes do Campeonato Brasileiro, um período antes da final do Campeonato Goiano e o início da Série A, no dia 5 de abril. Então as datas certinhas, Goianão dia 9 de abril a final, Série A dia 15 de abril, Sul-Americana dia 5 também de abril. E caso o Goiás classifique para a segunda fase agora da Copa do Brasil, já tem o seu primeiro compromisso no dia 8 ou 15 de março, o único compromisso, né, melhor dizendo, nessa segunda fase. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, não esqueça também de se inscrever em nosso canal e conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Lembrando que hoje mais tarde eu vou fazer esse vídeo, né, como eu falei para vocês, o que seria uma boa participação do Goiás na Copa do Brasil. Então já ative as notificações e não se esqueça também de se inscrever em nosso canal. O link do nosso apoiador do canal, a Mania BetPix, vou deixar o link aqui embaixo deles também na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!